boas-vindas mais uma vez. Seja bem-vindo ao Mulher.com. Obrigado, Rita. É um prazer, viu? Prazer é meu e eu tô louca para aprender essa receita. Gente, eu vou poder comer, que delícia! Essa é muito simples. É uma receita tradicional da Espanha, da região da Galícia. Então é uma torta, na verdade, que é um bolo, né? Então ela é à base de ovos, açúcar e farinha de amêndoas, apenas. Então ela não entra nada de farinha de trigo, nenhum derivado de leite, somente na hora de untar a forma que você pode utilizar manteiga, margarina, mas se quiser utilizar um desmoldante, por exemplo, não teria interferência nenhuma. Isso. Perfeito. Então, é uma receita que vocês vão ver muito simplesinha. Então uma dica que a gente começa aqui, por essa região ali do Mediterrâneo, eles utilizam muito os ovos e o açúcar. Tá? Então a culinária é espanhola, portuguesa. Então o que acontece? Geralmente fica com gosto mais pronunciado de ovo nas receitas. Então aqui a gente tem 3 aromatizantes que vão entrar nessa receita justamente para mascarar esse ovo. Então é uma dica importante para esse bolo, justamente para quem tem uma sensibilidade aí maior ao cheiro, ao gosto do ovo, que é a canela. Eu fiz um extrato de baunilha e uma raspinha de limão. Então apesar de... Você fez o extrato de baunilha? Fiz o extrato de baunilha. Como que é? Então, às vezes, se a gente usa uma fava de baunilha, sabe que tá caro, né? Não dá para descartar. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma meia fava que eu utilizei. O que eu faço com essa fava? Coloco num potinho um pouco de vodka e deixo ela uns 2 meses ali dentro. O que acontece? Ela vai concentrar. Vai desprender o sabor, Isso, né? Ela solta todo o sabor dela na vodka e como a vodka é neutra, ela concentra bastante o sabor da baunilha. Eu faço uma com uísque também, para fazer um caramelo de uísque com baunilha. Então eu deixo uns 3 meses lá, até ela concentrar bastante. Porque depois na receita acaba evaporando o álcool, né? Acaba evaporando o álcool. Fica mais o sabor mesmo. Exato. Eu gostei dessa ideia. É uma boa, porque... E você não desperdiça a fava. A baunilha, você baunilha, consegue utilizar. Porque às vezes a gente compra algumas prontas que elas têm um sabor bem artificial, elas são muito fortes. Fazendo o próprio extrato, você tem ela bem concentrada. Nossa, gente, que ideia legal. Que santa pergunta que eu te fiz como fazer. Olha, eu gostei. E pra gente começar? Vamos lá. É uma receita bem simples, a gente tem somente esses ingredientes. Aqui eu estou usando um açúcar para peneirar, pode ser um açúcar de confeiteiro, mas eu estou usando o açúcar gelado. Ele vem justamente com esse nome, açúcar gelado. Por quê? A decoração dessa torta é justamente a cruz que ela fica em cima. Então, com o açúcar de confeiteiro, às vezes a receita pega umidade e ele vai sumindo. Acontece bastante com cheesecake. O pessoal peneira açúcar de confeiteiro em cima das frutas e aí começa a sumir o açúcar porque ele umedece. Esse açúcar gelado ele tem uma composição. Então, por mais que tenha umidade, vai estar sempre... Pode ir para a geladeira que não perde. Pode ir para a geladeira que ele não some. Então, é uma dica bacana aí. Tá? Vocês encontram em lojas de confeitaria justamente como açúcar gelado. Tá? Legal. Então, o primeiro passo, a gente precisa quebrar a fibra dos ovos. Então, quem quiser quebrar num fouet, bater ali, tiver com disposição para bater a receita na mão, sem problema. Aqui a gente vai usar uma batedeira. 2 ovos. 2 ovos, para essa quantidade. Tá? Ela não vai fermento também, mas ela cresce um pouquinho. Tá? Essa receita, ela dá um aro de mais ou menos 15 centímetros de diâmetro. Se quiser fazer maior, é só dobrar a receita ou triplicar. Então aqui eu vou entrar só com os ovos e o açúcar, tá? Então 2 ovos, 100 gramas de açúcar refinado nesse caso, tá? E aí a gente bate um pouquinho até ele aerar. Não precisa chegar no ponto de letra, não precisa duplicar, triplicar de volume. Ponto de letra? Quando a gente deixa aerar, por exemplo, para fazer pão de ló, bate os ovos com açúcar, deixa ele duplicar, às vezes triplicar de volume. Aí você pega e desenha em cima. Quando o desenho se manter firme por uns 3, 4 segundos, a gente fala que chegou no ponto de letra, que é um ponto que a gente consegue ter uma textura mais firme. Para fazer pão de ló é ideal. Aprendendo as linguagens e os truques, né, da confeitaria. A confeitaria tem muito truque, tem muita... Às vezes um detalhezinho já altera totalmente um doce para o outro. Às vezes a gente vai em um lugar e fala assim, nossa, mas não... Reproduz uma receita e fala, mas não ficou igual. Às vezes é um toquezinho já é o suficiente. O açúcar gelado é um, por exemplo. Então aqui, ó, bater os ovos até ele quebrar um pouquinho essa fibra, tá?
Gente, vocês não ouviram as nossas conversas, mas a gente conversou tanto enquanto batia. Eu aprendi tantas outras coisas. E até antes dele falar como tá lá, tá vendo esse caramelo, essa amêndoa com o caramelo todo em volta? E tá vendo que tem um espetinho? Quando eu olhava, eu falava assim, gente, como ele conseguiu espetar um palito na amêndoa? Mas ele falou, não, Rita. Depois ele conta como ele fez, isso é um caramelo. Ele vai contar para você como ele fez para fazer esse rabinho, essa coisinha bonitinha saindo aí da amêndoa. Depois você conta. Conto. Passa o truque. O truque, mais truque para hoje. Tem um monte de truque. Então aqui, ó, os ovos, eles quase duplicaram de volume, tá? Então é o suficiente, ele não precisa aerar muito, ele precisa crescer um pouquinho, espumar, porque a gente não vai ter o fermento. Então os ovos que vão trazer estrutura e vão dar apoio para a receita. Então aqui no outro bowl, entro com a minha farinha de amêndoas, tá? Vocês acham fácil para vender em loja de artigo para confeitaria. Agora, se não achar, às vezes a cidade não encontra com tanta facilidade, mas encontra amêndoas, você pode triturar e fazer a sua própria farinha, tá? Também é uma possibilidade, só deixar ela bem sequinha, processa no liquidificador e ela fica bem fininha. Uma outra opção também, né, já que a amêndoa tem um custo um pouquinho mais elevado, é utilizar a farinha de amendoim, farinha de avelã, Nós farinha temos da castanha. No Brasil, por exemplo, a Pará. castanha do Brasil, né, que é a castanha do Pará. Poderia fazer também? Pode também, fica ótima. Castanha de caju, para quem gosta, fica muito bom também. É uma O opção. importante é que seja uma farinha de castanha. Uma farinha de castanha, que a gente segue naquela linha do não ter glúten, não ter lactose, né? Então aqui nas castanhas, na farinha, entro com a canela primeiro, para poder misturar ela bem. Aqui com o extrato de baunilha. Se quiser utilizar a fava também, se tiver uma fava aí, quiser fazer um bolinho especial, pode utilizar uma meia fava, só os grãozinhos e dissolver ela bem. É melhor dissolver no ovo, Na hora que aí estiver consegue batendo. espalhar melhor. E as raspas de limão, tá? Sempre lembrando de não pegar a parte branquinha do limão. Só a casquinha verdinha. Só a mesmo. casquinha verdinha, senão ele vai ficar amargo. Tá? E aí você usou o Tahiti. Usei o Tahiti, isso mesmo. Pode usar o siciliano, pode usar outras variedades também. E aí pronto, misturei aqui, já entro com os meus ovos, tá? Entra com os ovos na farinha, melhor. Lembrando que é farinha de amêndoas que ele está usando, tá? Acho legal a gente reforçar, porque sempre tem alguém que está chegando, E né, e ouve, coloca farinha, opa, então tá aí. E eu quero lembrar a vocês também que enquanto ele mistura ali delicadamente essa massa, que todos os dias foi um pedido que vocês fizeram para encontrar mais rápido a receita, ou do artesanato, ou o bate-papo, a orientação, né? Como ontem nós tivemos aqui a Nutri Estela Hermann falando sobre os alimentos que previnem e até combatem o câncer. Então, são assuntos muito importantes. Às vezes você quer compartilhar com alguém, né? Ou o artesanato ou a receita. Então, todos os dias, terminou o programa Mulher.com, a equipe do YouTube da Rede Século XXI, do canal da Rede Século XXI no YouTube, já faz o recorte, né? Então, o que é artesanato vai ter só artesanato, se é culinária, só culinária, se é bate-papo, só bate-papo. Então, você entra no canal da Rede Século XXI no YouTube, clica em vídeos, você já vai ver que ali estão os vídeos disponíveis. Depois esta aula vai ficar disponível no nosso portal, no portal da Rede Século XXI, dentro da página do Mulher.com. Aí fica ad eterno lá, fica para sempre. Então você pode também por lá, mas tem demorado mais, que a nossa equipe é mais reduzida. Então, quer saber da aula de hoje, rever as dicas também aqui do chefe Benedito? Então é só você, hoje terminou o programa, procura lá a receita dele que já vai estar disponível. pronto. Misturei aqui os ovos. Dá para compartilhar. Dá para compartilhar, né? Isso é bom. Uma vantagem, já compartilha a receita aí com todo mundo. Então aqui, ó, tá vendo? Ele fica bem numa textura de bolo mesmo, bem aerado. E aqui ele já vai direto para a forma,
Tá? Então, ou passar um desmoldante, um pouquinho de margarina ou manteiga, tá? Pode ficar a escolha. Aqui eu vou dar uma outra dica, ó. Eu gosto bastante de utilizar aro para fazer bolo. Eu acho que ele assa melhor, eu tenho uma estrutura melhor por conta da quantidade de metal que fica, né? Então, mas falar, mas o aro vaza. Eu coloco plástico filme embaixo do aro, justamente para não vazar, tá? Então tem alguns plásticos filmes que eles vêm escrito que são forneáveis. Então eles podem ir para o forno. Então como a gente vai assar 160 graus, então não é uma temperatura tão elevada. Que vai derreter direto. Que vai derreter, ele não derrete, tá? Pode ficar tranquilo, não vai estragar, não vai perder. Mas tem que ler na embalagem lá se é forneável, né? Exato. Meus alunos sempre ficam preocupados. Não, mas vai colocar e depois vai derreter o plástico, ele não derrete. Fica até melhor pra gente tirar um bolo mais lisinho depois. Nossa, eu tô encantada com tanta dica. Olha isso. Então aqui, ó, a gente tem um aro, já entra direto com a massa. Aqui no aro eu posso passar a margarina aqui do lado, eu já passei um desmoldante antes. Então a gente só entra com a massa. Até para vocês verem como não vaza embaixo. Tem que deixar bem presinho, mas ele não vaza, ele fica certinho. Aqui, ó, sem desperdício. E do jeito que tá aqui, ele vai pro forno a 160 graus. Então é um forno bem baixinho. É um forno baixinho. Quanto tempo de forno? Mais ou menos uns 25, 30 minutos. Ela vai ficar bem dourada porque as amêndoas elas vão caramelizar e elas vão soltando os óleos, né? Essenciais da castanha. Então ela fica bem douradinha. Acaba dando esse dourado. Acaba dando um dourado. Eu tenho uma pronta aqui, ó. Para o pessoal de casa ter uma ideia de como fica a coloração. Olha, é bem clarinho. Depois de assado, ele fica bem douradinho, tá? Aqui, ó. Ele solta bem facinho, tá? Olha que lindo. É um bolinho com café, é incrível. Você vai ver o sabor dele, apesar de ser simples, ele é muito gostoso. Então aqui, forno 160 graus. Se o pessoal em casa não tiver um forno que comece a 160, porque geralmente é a 180, põe uma colherinha na boca do forno, deixa resfriar um pouquinho. Tá? E aí aqui a gente coloca, tradicionalmente, ela vem uma cruz, a cruz de Santiago em cima da torta, tá? Então pode recortar um molde à mão mesmo da cruz e salpicar o açúcar gelado ou o açúcar de confeiteiro por cima, tá? A ideia é ficar com o formato da cruz embaixo. Então a gente vai... E pode ir para a geladeira que não vai perder essa cor branquinha. Pode. Esse açúcar gelado, ele é justamente para doce de vitrine, tá? Doce que tem alguma umidade, ele não some. Lógico, depois de algum tempo ele vai acabar sumindo, mas ele vai ter uma durabilidade bem maior que os outros açúcares aí. Agora eu quero aquela dica da amêndoa. A gente tá Da chegando amêndoa? ao final, mas eu quero a dica. Amêndoa é fácil. Eu faço um caramelo só de açúcar. Não entra água, não entra glucose, nada. Aí eu coloco um palito de dente na amêndoa só para poder segurar. Passo ela nesse caramelo e deixo ela pendurada. Então eu coloco aqui, eu peguei o porta-guardanapo, coloquei os palitinhos pendurados. E aí no que ele escorre, o açúcar endurece, quebra a pontinha e você fica com ela mais alta. Olha isso. Deixa eu segurar uma. Posso pegar uma? Pode, claro. E ela fica Vou uma pegar delícia, essa aqui. viu? Ó, gente, olha aqui. Eu pensei que era um palitinho, olha isso. Não, Então ela ficou, na verdade, como essa aqui eu vou comer, eu vou segurar com a mão. Ela ficou assim para Isso. poder formar aí. Exatamente. Aí ela escorre, ela forma uma gotinha e aí ela cai. E depois ela fica ótima para comer. Delícia. Aproveite para anotar aí os contatos do chefe Benedito Terci, que veio pela primeira vez no Mulher.com, a primeira de muitas, com certeza. Porque a primeira comigo, né? Vamos deixar isso bem esclarecido aqui. Porque com certeza vai voltar mais vezes. Com certeza. Eu vou pegar um pratinho pequenininho. Claro. Eu não vi. Porque eu quero experimentar. Você me ajuda a cortar um pedaço? Claro. Vou pegar uma faquinha. Gente, que delícia.
cortar um pedaço. E ele fica bem úmido, porque as castanhas, elas têm muita gordura. Então, naturalmente, ele já vai ficar um bolinho bem umedecido. Nossa, que coisa maravilhosa. Muito maravilhoso. Com um Olha cafezinho, fica incrível. Olha, com você, cortando aqui um pedacinho. Olha, ó o moreninho aqui, ó. E aqui o açuquinho. Opa! É justamente o que dá sabor a esse moreninho da amêndoa. Então vamos lá, experimentando. Já anotou os contatos aí, chefe? Magnífico! É um bolinho simples que você pode servir tanto num café da tarde, quanto como uma sobremesa mesmo. Ontem foi a sobremesa do meu jantar, inclusive. E o sabor da baunilha é totalmente diferente. É totalmente diferente. Magnífico. Meu querido, muito obrigada. Obrigado. Deus te abençoe. Foi um prazer. Até a sua próxima receita e as suas próximas dicas. Com certeza. Hoje eu aprendi um tanto aqui. Gente, eu vou chamar o intervalo, me perdoem, mas daqui a pouquinho nós teremos aí o nosso bate-papo com a ginecologista, a doutora Márcia, falando justamente sobre a menopausa. E façam essa receita para vocês entenderem o que eu estou sentindo aqui no meu paladar. Mais uma vez, obrigada. A gente vai para o intervalo e volta já.